Sirvo-me deste vídeo hoje para comunicar a vocês a respeito do julgamento que iria acontecer no dia 13 agora no Supremo Tribunal Federal a respeito das correções do Fundo de Garantia. Primeiramente é preciso entender o que é esse processo, né, e para que a gente possa esclarecer um pouco as dúvidas que tem de alguns trabalhadores que procuraram o sindicato, me procuraram também como advogado, e resta muita dúvida ainda daquele que não está representado por um sindicato ou por uma instituição que seja na busca desse direito. Então a gente, em primeira mão, precisa entender o que é o processo. Esse processo é uma perda que ocorreu desde 1999 até 2013, quando o Fundo de Garantia era corrigido pela TR, taxa referencial, e ela não estava corrigindo a contento esses valores do Fundo de Garantia depositado nesse período. Então, existem vários índices de correções, a gente pode dizer o INPC, o ICV, o IPCA, dentre tantos que existem por aí, e só que a determinação, a lei, manda corrigir o Fundo de Garantia com a TR, e esta ficou abaixo da inflação, muitas vezes ela ficou zero, deu 0%, e não conseguiu corrigir na forma da lei o Fundo de Garantia. Bom, esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista, quem tem direito a essa correção? São os trabalhadores que tiveram de carteira assinada, CLT, de 1999 a 2013. Quem estava dentro desse período tem o direito. E assim, tem uma corrida muito grande para poder buscar os extratos analíticos e entregar aos advogados para o movimento da ação, porque tinha entendimentos de teses de que as ações deveriam ser propostas antes do julgamento. Porém, ontem veiculou através de informações do próprio tribunal que esse julgamento que estava previsto para dia 13 agora foi tirado de pauta. Pela terceira vez esse julgamento foi tirado de pauta. Esse julgamento vem acontecendo há algum tempo já. 8 ministros votaram a favor de, considerando que o índice não corrigia de fato a contento, considerando que era necessária uma substituição, mas ele foi interrompido por pedido de vista de outros ministros. Isso quer dizer que está consolidada a votação dos 8 ministros? Pode ser, pode não, porque podem mudar de posição, né? O que gerou esse debate? Foi um partido de esquerda, o Solidariedade, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando essas perdas que aconteceram para os trabalhadores aí durante esse período. E, baseado nisso, o Supremo, então, entrou num julgamento para consolidar o índice que seria necessário para poder fazer essas correções. Então a gente falou aqui de quais são os trabalhadores que têm direito, qual é o período que ele pode reivindicar e como está o andamento dessas discussões. Uma decisão favorável aos trabalhadores no Supremo Tribunal Federal, ela pode vir modulada. Ou seja, o que é a modulação de uma decisão? Ela pode vir com parâmetros definidos de como vai ser aplicado isso. Nós lembramos, fazemos questão de lembrar que naqueles expurgos do Fundo de Garantia, perdas do Fundo de Garantia, foi feito um acordo com a Força Sindical, onde a Caixa Econômica Federal abriu negociação com esses trabalhadores e pagou os trabalhadores sem a necessidade de ir à justiça. Porém, não pagou as correções monetárias e os juros de mora, que acabou um trabalhador que tinha direito aí a título de exemplo, né, recebeu 120 mil, o outro recebeu 30, né, que fez um acordo, recebeu 30 mil reais. Então é preciso ficar atento, porque eu entendo que a modulação ela não pode cercear o direito daquele que não entrou na justiça, por causa da isonomia que existe prevista na Constituição, mas tudo é possível nesse país, porque a gente tem visto aí a burla da lei.
A outra coisa que eu quero deixar claro aqui é aquele trabalho do sindicalizado. Muitas vezes o sindicato entrou com uma ação coletiva como representante processual. O sindicato tem autonomia para colocar o seu departamento jurídico para trabalhar em prol dos trabalhadores sem a necessidade de uma procuração. E eu gostaria de afirmar que o Sindicato dos Metalúrgicos de Monlevade já tem para os trabalhadores metalúrgicos uma ação desde 2013. Então a gente está aguardando o resultado desse julgamento para que nós possamos colher as documentações necessárias e dar andamento no processo que estão sobre estrado. O que é isso, né? O processo está parado esperando esse julgamento no Supremo. Então, o trabalhador às vezes vai lá no sindicato para saber se o nome dele está na lista. Não existe uma lista, né? Porque ainda não foi colocado os nomes no processo. Existe uma ação que está aberta e paralisada, aguardando esse julgamento. Então, mais uma vez, eu gostaria aqui de deixar claro a importância do sindicato nesses tempos que nós estamos vivendo, né? O sindicato sempre foi importante na criação de normas heterônomas, de normas que vale a lei, né? E agora com o artigo 611 da CLT, muito mais porque ele pode negociar, o negociado vale mais que o legislado. E se o trabalhador não der apoio ao sindicato, esse mais do que o legislado vai ser menor do que a lei. Então, é preciso que os trabalhadores estejam atentos, acompanhem o seu sindicato, apoiem o seu sindicato, né, porque os sindicatos foram demonizados aí com essa política da grande mídia, levando em consideração um desgaste na política de um modo geral, e colocou nesse mesmo bojo o movimento sindical. Existem sindicatos e existem sindicatos, né? Então vamos aí ter a consciência e aguardar, confiar no seu sindicato, porque o sindicato já tomou a providência para proteger os trabalhadores nesse sentido. E aquele que não tem um sindicato representando, né, e está à procura de um advogado, né, o sindicato vai estar trabalhando também para aquele que não é sócio, entrando de forma individual. Então não tem nenhuma dificuldade nisso. Eu sirvo desse vídeo para essa função. Nós voltaremos em breve para falar sobre um processo que está gerando uma polêmica, que é os minutos que antecedem e sucedem jornada de trabalho, que os trabalhadores apelidaram aí de 15 minutos, e para a gente passar mais detalhado esses aspectos. Nós estamos vivendo esse mundo da pandemia por irresponsabilidade de um presidente que não comprou as vacinas, e nós não podemos fazer assembleias, aglomerar pessoas, porque tem leis para poder, tem decreto-lei aí em funcionamento, limitando essa ação. E o sindicato tem que ser a primeira instituição a proteger a sociedade nesse sentido de não deixar a contaminação ser um agente para proliferar, para fazer o avanço dessa doença na sociedade. Então é isso, agradeço a atenção e mais informações, procure seu sindicato. Um abraço.